Quando eu era pequena, não sei muito bem em que época da minha vida, eu sempre ouvi falar que Davi era o homem segundo o coração de Deus e aquilo me preocupava muito, porque eu sabia que Deus estava sempre em primeiro lugar. Mas se Davi era o segundo, em que colocação eu estaria nessa corrida? Meus pais, certamente, passariam à minha frente. Comecei a ter entendimento de que toda a igreja estava na mesma corrida que eu e Davi. Qual seria a minha classificação? Em que lugar eu chegaria nessa corrida? Até que, crescendo, eu entendi que esse termo, segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, não tinha nada a ver, não teria nada a ver com uma colocação num pódio, mas teria a ver, sim, com submissão e com rendição. Mas quando nós vamos ao Novo Testamento, mais precisamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, nós vemos que Paulo compara a vida cristã a uma corrida e fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Paulo podia falar muito bem porque ele conhecia a tradição dos jogos gregos e dos jogos ísmicos. Pensando nisso que Paulo fala e analisando os dias de hoje, com tudo que temos vivido, podemos dizer que estamos numa corrida, sim, numa corrida com obstáculos. As agruras que nos têm sido impostas, chegando de maneira diferente para cada um, mas chegando, são os obstáculos que temos a enfrentar. Nesse paralelo que Paulo faz entre a vida cristã e uma corrida, não competimos contra ninguém, mas competimos contra nós mesmos. Devemos correr sem perder o foco, sem perder o propósito, a fim de alcançar a carreira que nos está proposta. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi imposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Essa passagem está em Hebreus 12, de 1 a 3. O desafio está em perseverar. Perseverar em meio à dor, perseverar diante do sofrimento, perseverar na solidão, perseverar, ser constante, permanecer, continuar. O ano era de 1984, dia 5 de agosto, há alguns anos atrás. As mulheres naquele dia mostraram toda a sua força na primeira maratona feminina nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Estados Unidos. 50 mulheres de 28 países largaram para o desafio. 44 completaram a prova. A norte-americana Joan Benoit Samuelson, em primeiro lugar, com 2 horas, 24 minutos e 52 segundos. Mas a imagem que ficou marcada no tempo não foi a da campeã, não foi a do que subiu no pódio, no lugar mais alto. 20 minutos depois da primeira colocada, entrou no Memorial Coliseu a atleta suíça Gabriele Andersen. Desidratada e sofrendo de fortes cãibras, Gabriele adentrou ao local envergada, mal conseguindo controlar os movimentos do corpo. Mesmo assim, torta e quase desmaiando, a atleta completou a última volta da prova na pista de atletismo do estádio. Gabriele, com 39 anos, sabia que não conseguiria se qualificar para as próximas Olimpíadas e, como já estava no final da prova, estava determinada a terminá-la.
O apóstolo Paulo, quando fala em vencer esta corrida que vivemos, não se preocupa em colocação. A ênfase está em chegarmos, em não desistirmos, em não desanimarmos. Dando corda à minha imaginação, eu visualizo uma torcida celestial, aguardando a nossa passagem pela linha de chegada, onde todos se alegrarão conosco. Nesses dias difíceis que temos vivido, quantos queridos nossos já não chegaram ao fim desta corrida proposta e já foram recebidos como verdadeiros campeões em Cristo e por Cristo, porque permaneceram, porque perseveraram. Vamos orar. Senhor, em nós mesmos não temos força. Quando olhamos à nossa volta, os nossos olhos enxergam coisas, Senhor, que tentam nos fazer abater, tentam nos desanimar, tentam nos fazer retroceder, abandonar, desistir. Mas nesta hora queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos e dizer, Senhor, que queremos chegar. Não importa se chegaremos com cãibras, não importa se chegaremos com dores, não importa se chegaremos, Senhor, como Tu mesmo colocas, sem um olho, sem uma mão, a maneira como chegarmos, mas queremos chegar até o fim dessa corrida que nos está proposta. Queremos, Senhor, ser recebidos por Ti como campeões em Cristo. Queremos ser recebidos por Ti como aquele, Senhor, que apesar de tudo à sua volta, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e permaneceram. Nós queremos permanecer em Ti, haja o que houver na nossa vida, ainda que os nossos olhos nos traiam e mostrem só coisas ruins, mas queremos que o nosso coração esteja posto em Ti, confiando em Ti, que um dia seremos vitoriosos e ganharemos e estaremos contigo com uma coroa incorruptível sobre a nossa cabeça, e estando contigo nos céus, onde nada poderá nos separar, nas agruras deste mundo não nos farão mais sofrer. Nós te agradecemos porque temos essa confiança em Ti. Nós agradecemos porque temos essa promessa feita por Ti para cada um de nós que se apropriar dela e permanecer em Ti. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que Tu segures muito forte a nossa mão. Em nome de Jesus. Amém.